Lei nº 10.432, de 20 de janeiro de 2015 Autoria, Ministério Público da Paraíba. Dispõe sobre o regime jurídico, os cargos, a carreira e a remuneração dos servidores públicos do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público do Estado da Paraíba. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba faz saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu, em razão da sanção tácita, nos termos do 1º do art. 196 da Resolução nº 1578/2012, Regimento Interno, C/C, o 7º do artigo 65 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte lei. Capítulo e Disposições Gerais. Art. 1º, o regime jurídico e a carreira dos servidores do quadro de pessoal do Ministério Público da Paraíba passa a ser regido por esta lei. Parágrafo único. Esta lei fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes: e qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo Ministério Público da Paraíba. Segunda, valorização do servidor. Terceira, qualificação profissional. Quarta, desenvolvimento na carreira mediante sistema de avaliação de desempenho. V. Remuneração compatível com a natureza da função, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes da carreira, bem como a qualificação do ocupante. Sexta, participação do servidor através dos órgãos de apoio administrativo, objetivando formular e implementar as diretrizes do Plano Estratégico Institucional, como forma de assegurar a modernização dos cargos e o necessário equilíbrio dos vencimentos. Art. Segundo, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Capítulo 2º. Do quadro de pessoal. Art. Terceiro, o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba e suas respectivas atribuições é composto pelas carreiras, constituídas pelos cargos de provimento efetivo e comissionado constantes do anexo 1º desta lei. Primeiro, o cargo de técnico de promotoria passa a ser denominado de analista ministerial. Segundo, os cargos de oficial de promotoria e oficial de promotoria segunda e auxiliar técnico de promotoria passam a ser denominados de técnico ministerial. Terceiro, os cargos de agente de promotoria, oficial de diligência e oficial de diligência segunda passam a ser denominados de técnico ministerial, diligência e apoio administrativo. Art. Quarto, os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 3º desta lei, reestruturados conforme o anexo 1º, passam a ser estruturados em classes e padrões, na forma do anexo 2º, nas diversas áreas de atividades. Art. Quinto, integram o quadro de pessoal do Ministério Público do Estado da Paraíba, sendo privativas de servidores efetivos, as funções gratificadas FG1, FG2, FG3 e FG4 e os cargos em comissão, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme disciplinado no anexo 1º desta lei. Primeiro, o Ministério Público do Estado da Paraíba destinará, no mínimo, 50% do total geral de cargos em comissão, aos integrantes das carreiras do Ministério Público do Estado da Paraíba, observados os requisitos do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 8.470, de 8 de janeiro de 2008, e progressivamente a seguinte razão. E no mínimo 15% a partir da publicação desta lei. Segunda, no mínimo 30% a partir de 1º de julho de 2016. Terceira, no mínimo 35% a partir de 1º de julho de 2018. Quarta, no mínimo 40% a partir de 1º de julho de 2020. V, no mínimo 45% a partir de 1º de julho de 2022. Sexta, no mínimo 50% a partir de 1º de julho de 2024. Segundo, as funções de confiança, a que alude o caput deste artigo, terão seus quantitativos e valores nominalmente definidos no anexo 1º desta lei. Terceiro, os cargos em comissão, privativos e não privativos de servidores efetivos do Ministério Público da Paraíba, são os descritos no anexo 1º desta lei, tendo sua remuneração composta pelo vencimento, pela gratificação de exercício e pela representação. Quarto, no caso de cargo em comissão ocupado por servidor efetivo, o mesmo só fará jus ao vencimento do cargo quando o vencimento do seu cargo efetivo for inferior ao mesmo. Quinto, os níveis de escolaridade mínimos para investidura em cargo em comissão são os descritos no anexo 1º desta lei, sendo aferidos independentemente do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Art.
Sexto, no âmbito do Ministério Público do Estado da Paraíba é vedada a nomeação ou designação, para cargo em comissão, de cônjuge, companheiro, parente ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos membros e servidores, salvo se servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira dos servidores do Ministério Público da Paraíba, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para o exercício perante o membro ou servidor, determinante da incompatibilidade, situação que se aplica à função de confiança. Capítulo 2º. Do ingresso, posse e exercício na carreira. Art. 7º. O ingresso nos cargos das carreiras de servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos para o padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo. Parágrafo único. O Ministério Público do Estado da Paraíba poderá incluir, como etapa do concurso público, programa de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Art. 8º. São requisitos de escolaridade para ingresso. E para o cargo de analista ministerial, diploma de conclusão de curso superior em nível de graduação, com habilitação legal específica se for o caso. Segunda, para os cargos de técnico ministerial, diploma de conclusão de ensino médio ou de habilitação legal de igual nível, quando se tratar de atividade profissional regulamentada. Terceira, para os cargos de técnico ministerial, diligência e apoio administrativo, diploma de conclusão de ensino médio e demais habilitações legais pertinentes. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderá ser exigida formação especializada, experiência e registro profissional dispostos em lei. Art. 9. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Primeiro, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Segundo, no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Terceiro, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no caput deste artigo. Quarto, havendo recusa à nomeação, será nomeado o seguinte na ordem de classificação. Art. 10. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Art. 11. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Primeiro ocorrendo motivo justo, o servidor poderá requerer ao Procurador-Geral de Justiça prorrogação do prazo para o início do exercício, que não poderá ser superior a 15 dias. Segundo, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo. Art. 12. São considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, os dias em que servidor do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de e licenças previstas nesta lei, segunda, férias. Terceira, disponibilidade remunerada, salvo se decorrente de punição. Quarta, designação do Procurador-Geral de Justiça para exercício em função de confiança. V. Outras hipóteses definidas em lei. Art. 13. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Primeiro fica instituído o banco de horas, a ser regulamentado por ato do Procurador-Geral de Justiça. Segundo, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Art. 14. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento dos cargos das carreiras de servidores do Ministério Público da Paraíba, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras e atendidos os requisitos a serem estabelecidos em norma regulamentar, sendo-lhes reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Capítulo 3º. Do estágio probatório. Art. 15.
Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo ficarão sujeitos a um período de estágio probatório de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: e assiduidade e pontualidade, segunda disciplina. Terceira, capacidade de iniciativa. Quarta, responsabilidade. V. Eficiência no desempenho das funções. Primeiro, a verificação dos requisitos mencionados será realizada por comissão, especialmente instituída por ato do Procurador-Geral de Justiça para esse fim, e far-se-á mediante apuração quadrimestral. Segundo, se a conclusão do relatório for desfavorável à efetivação, o Procurador-Geral de Justiça ouvirá, no prazo de 10 dias, o servidor interessado facultando-lhe ampla defesa. Terceiro, ao término do período do estágio probatório, será a avaliação do desempenho do servidor submetida à homologação do Procurador-Geral de Justiça, sendo o servidor declarado estável, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. Quarto, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Quinto, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento, sendo vedada sua cessão a outro órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Sexto, terá o tempo do seu estágio probatório suspenso o servidor que estiver exercendo cargo ou função, cujas atribuições não guardarem relação com as do seu cargo de provimento efetivo. Sétimo, ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 88, incisos I a 6 e X a 13, 115 e 117, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública. Oitavo, o estágio probatório ficará suspenso durante as férias, bem como as licenças e os afastamentos previstas nos arts. 100, 101, 103 e 117, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Capítulo 4. Do desenvolvimento na carreira. Art. 16. A mobilidade funcional decorre do tempo de serviço, mérito e participação em cursos de treinamento, capacitação, formação e aperfeiçoamento, visando qualificar os servidores, reconhecer o merecimento e a melhoria dos serviços prestados. Art. 17. Os cargos efetivos da carreira são estruturados em 066 classes ordinárias, definidas sequencialmente de A a F compostas, com exceção da primeira e da última por 3 padrões com diferença de vencimentos, de um padrão para o outro, na razão estabelecida na forma do anexo 2º desta lei. Primeiro, todos os servidores do Ministério Público da Paraíba serão classificados nas respectivas classes e padrões, conforme tabela de enquadramento constante no anexo 2º. Segundo, é vedada para fins de progressão ou promoção funcional, a utilização de tempo de serviço, graduação ou pós-graduação que já tenha sido utilizada para idêntica finalidade. Art. 18. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Primeiro, a progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 2 anos, e de acordo com o critério estabelecido no artigo 19. Segundo, a promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de 3 anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior, e de acordo com o critério estabelecido no artigo 19. Terceiro, a progressão funcional e a promoção não acarretarão mudança de cargo. Quarto, a primeira progressão funcional dar-se-á após o cumprimento do estágio probatório, e de acordo com o critério estabelecido no artigo 19. Art. 19. A progressão e promoção funcional, somente aplicável ao servidor que estiver desempenhando suas funções no Ministério Público do Estado da Paraíba, ocorrerão com a obtenção de, no mínimo, 60 horas de participação em cursos ou eventos de aperfeiçoamento funcional relacionados com o seu cargo ou função, realizados oficialmente pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, no decorrer do período disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior. Parágrafo único.
A exigência para cumprimento do caput deste artigo perderá eficácia se a administração superior, por meio do CEAF ou outro órgão da instituição, não efetuar os cursos e treinamentos ou não oferecer vagas para todos os servidores que se inscrevam, de forma que a progressão e a promoção referida ocorrerá por mero decurso do período disposto nos parágrafos 1º e 2º do anterior. Art. 20. Fica suspenso o interstício para movimentação na carreira e suspensão do vínculo funcional. Segunda, prisão decorrente de decisão judicial. Terceira, afastamento para exercer atividade política ou mandato eletivo. Quarta, licença para tratar de interesse particular. V. Cessão para servir em outro órgão ou entidades não integrantes do Ministério Público do Estado da Paraíba. Parágrafo único. Não suspendem o interstício para desenvolvimento funcional, nem constituem desvio de função ou exercício de cargo de provimento em comissão do quadro dos servidores de carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba e a convocação para o exercício de outras atividades no interesse da administração. Art. 21. Para efeito de desenvolvimento na carreira, não serão considerados como de efetivo exercício no cargo, e a licença para tratar de interesse particular. Segunda, o afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Terceira, a suspensão disciplinar. Quarta, o tempo que o servidor permanecer preso desde que condenado por decisão. Segundo, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo. Art. 12. São considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais os dias em que servidor do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de e licenças previstas nesta lei. Segunda, férias. Terceira, disponibilidade remunerada, salvo se decorrente de punição. Quarta, designação do Procurador-Geral de Justiça para exercício em função de confiança. V. Outras hipóteses definidas em lei. Art. 13. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Primeiro fica instituído o banco de horas, a ser regulamentado por ato do Procurador-Geral de Justiça. Segundo, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Art. 14. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento dos cargos das carreiras de servidores do Ministério Público da Paraíba, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras e atendidos os requisitos a serem estabelecidos em norma regulamentar, sendo-lhes reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Capítulo 3º. Do estágio probatório. Art. 15. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo ficarão sujeitos a um período de estágio probatório de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: e assiduidade e pontualidade. Segunda, disciplina. Terceira, capacidade de iniciativa. Quarta, responsabilidade. V. Eficiência no desempenho das funções. Primeiro, a verificação dos requisitos mencionados será realizada por comissão, especialmente instituída por ato do Procurador-Geral de Justiça para esse fim, e far-se-á mediante apuração quadrimestral. Segundo, se a conclusão do relatório for desfavorável à efetivação, o Procurador-Geral de Justiça ouvirá, no prazo de 10 dias, o servidor interessado facultando-lhe ampla defesa. Terceiro, ao término do período do estágio probatório, será a avaliação do desempenho do servidor submetida à homologação do Procurador-Geral de Justiça, sendo o servidor declarado estável, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. Quarto, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Quinto, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento, sendo vedada sua cessão a outro órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal.
Sexto, terá o tempo do seu estágio probatório suspenso o servidor que estiver exercendo cargo ou função, cujas atribuições não guardarem relação com as do seu cargo de provimento efetivo. Sétimo, ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 88, incisos I a 6 e X a 13, 115 e 117. Bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública. Oitavo, o estágio probatório ficará suspenso durante as férias, bem como as licenças e os afastamentos previstas nos arts. 100, 101, 103 e 117, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Capítulo 4. Do desenvolvimento na carreira. Art. 16. A mobilidade funcional decorre do tempo de serviço, mérito e participação em cursos de treinamento, capacitação, formação e aperfeiçoamento, visando qualificar os servidores, reconhecer o merecimento e a melhoria dos serviços prestados. Art. 17. Os cargos efetivos da carreira são estruturados em 066 classes ordinárias, definidas sequencialmente de A a F compostas, com exceção da primeira e da última por 3 padrões com diferença de vencimentos, de um padrão para o outro, na razão estabelecida na forma do anexo 2º desta lei. Primeiro, todos os servidores do Ministério Público da Paraíba serão classificados nas respectivas classes e padrões, conforme tabela de enquadramento constante no anexo 2º. Segundo, é vedada para fins de progressão ou promoção funcional, a utilização de tempo de serviço, graduação ou pós-graduação que já tenha sido utilizada para idêntica finalidade. Art. 18. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Primeiro, a progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 2 anos, e de acordo com o critério estabelecido no artigo 19. Segundo, a promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de 3 anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior, e de acordo com o critério estabelecido no artigo 19. Terceiro, a progressão funcional e a promoção não acarretarão mudança de cargo. Quarto, a primeira progressão funcional dar-se-á após o cumprimento do estágio probatório, e de acordo com o critério estabelecido no artigo 19. Art. 19. A progressão e promoção funcional, somente aplicável ao servidor que estiver desempenhando suas funções no Ministério Público do Estado da Paraíba, ocorrerão com a obtenção de, no mínimo, 60 horas de participação em cursos ou eventos de aperfeiçoamento funcional relacionados com o seu cargo ou função, realizados oficialmente pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, no decorrer do período disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior. Parágrafo único. A exigência para cumprimento do caput deste artigo perderá eficácia se a administração superior, por meio do CEAF ou outro órgão da instituição, não efetuar os cursos e treinamentos ou não oferecer vagas para todos os servidores que se inscrevam, de forma que a progressão e a promoção referida ocorrerá por mero decurso do período disposto nos parágrafos 1º e 2º do anterior. Art. 20. Fica suspenso o interstício para a movimentação na carreira e suspensão do vínculo funcional. Segunda, prisão decorrente de decisão judicial. Terceira, afastamento para exercer atividade política ou mandato eletivo. Quarta, licença para tratar de interesse particular. V. Cessão para servir em outro órgão, ou entidades não integrantes do Ministério Público do Estado da Paraíba. Parágrafo único. Não suspendem o interstício para desenvolvimento funcional, nem constituem desvio de função ou exercício de cargo de provimento em comissão do quadro dos servidores de carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba e a convocação para o exercício de outras atividades no interesse da administração. Art. 21. Para efeito de desenvolvimento na carreira, não serão considerados como de efetivo exercício no cargo, e a licença para tratar de interesse particular. Segunda, o afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Terceira, a suspensão disciplinar. Quarta, o tempo que o servidor permanecer preso desde que condenado por decisão. Art. 34.
Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segunda, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro. Art. 35. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Art. 36. O órgão central de controle de pessoal determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos do Ministério Público da Paraíba. Art. 37. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 7º da vacância. Art. 38. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração. Segunda, demissão. Terceira, promoção. Quarta, readaptação. Aposentadoria. Sexta, posse em outro cargo inacumulável. Sétima, falecimento. Art. 39. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á, e quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Segunda, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Art. 40. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á, e a juízo da autoridade competente. Segunda, a pedido do próprio servidor. Capítulo 8º da remoção. Art. 41. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção e de ofício no interesse da administração. Segunda, a pedido ou a critério da administração. Terceira, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A para acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. B por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Quarta, por permuta desde que não haja prejuízo ao serviço público para outra localidade. Por concurso de remoção. Art. 42. A remoção por permuta ocorrerá entre servidores do quadro permanente do Ministério Público do Estado da Paraíba, ocupantes de mesmo cargo, devendo ser observadas as regras seguintes. O pedido de permuta deverá ser assinado conjuntamente pelos servidores interessados e dirigido ao Procurador-Geral de Justiça. Segunda, não poderá solicitar permuta ao servidor cuja lotação tenha caráter provisório, nos dois anos que antecederem sua aposentadoria compulsória, que esteja em estágio probatório, ou que esteja em processo de aposentadoria voluntária. Terceira, a denegação do pedido de permuta dar-se-á somente em caso de expressa demonstração de prejuízo ao serviço público, a cargo do Procurador-Geral de Justiça. Quarta, antes de ser deferido, o pedido deve ser publicado na extranet e na imprensa oficial na mesma data, a fim de dar ciência da permuta a todos os servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba. No caso de haver mais de um servidor interessado em permutar, deverá comunicar seu interesse à administração dentro de 10 dias da data da publicação do pedido de permuta. Terá preferência de permuta, neste caso, aquele servidor que tiver mais tempo de serviço no Ministério Público da Paraíba, observados subsidiariamente os critérios do artigo 46 desta lei. Art. 43. Antes de nomear novos concursados, o Ministério Público do Estado da Paraíba promoverá concurso de remoção entre os seus servidores efetivos. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do caput, será realizado o concurso de remoção nas seguintes hipóteses. Verificada a existência de vaga decorrente de vacância de cargo público, o Procurador-Geral de Justiça, de acordo com a oportunidade e conveniência. Segunda, obrigatoriamente. A cada 2 anos. Na vacância de 10% dos cargos. Art. 44.
O concurso de remoção deverá ser aberto mediante edital de convocação que a Secretaria-Geral fará publicar no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, com prazo de 5 dias úteis para a inscrição dos interessados. Primeiro, a aplicação do concurso de remoção é restrita às vagas originalmente publicadas no edital e aquelas decorrentes do próprio processo de remoção, não alcançando as lotações que, independentemente do referido processo, venham a vagar após a publicação do edital de abertura. Segundo, do edital de convocação deverão constar o quantitativo, a denominação e a localização dos cargos disponíveis para remoção. Art. 45. A inscrição no concurso de remoção será feita mediante preenchimento de formulário a ser apresentado no protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio eletrônico. Primeiro, a lista de classificação dos candidatos aptos à remoção será elaborada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 46 e divulgada com antecedência mínima de 7 dias da data fixada no edital. Segundo, a vaga surgida em decorrência da escolha realizada por candidato mais bem classificado será disponibilizada aos que lhe sucederem, repetindo-se esse procedimento até que não mais haja interessados nas vagas remanescentes, obedecida a lista de classificação mencionada no caput deste artigo. Terceiro, o candidato ou seu procurador legal, que se ausentar eventualmente ou que se apresentar com atraso à audiência pública e, com isso, perder a possibilidade de escolha de determinada vaga, somente concorrerá às vagas subsequentes a esta, de acordo com sua classificação no certame. Art. 46. Se o número de vagas oferecidas no concurso de remoção for menor que o de interessados, para fins de classificação e, se necessário, de desempate, serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios: a. Maior tempo de exercício no respectivo cargo. B. Maior tempo de exercício em cargo de provimento efetivo no Ministério Público do Estado da Paraíba. C. Maior tempo de exercício anterior à ocupação do cargo efetivo no Ministério Público do Estado da Paraíba, como ocupante de cargo em comissão ou como requisitado no Ministério Público do Estado da Paraíba. D. Maior número de dependentes econômicos registrados em seus assentamentos funcionais. E maior idade. Parágrafo único. O tempo de serviço especificado nas alíneas A a C será apurado em dias corridos e somente será considerado quando averbado no Departamento de Recursos Humanos do Ministério Público do Estado da Paraíba, até a data estabelecida no edital de abertura do concurso de remoção, não se aceitando nenhuma outra forma de comprovação. Art. 47. A Secretaria-Geral do Ministério Público da Paraíba, fim do prazo de inscrição, fará divulgação por meio eletrônico do resultado preliminar, contendo a lista de classificação provisória dos candidatos, conforme critérios definidos no artigo 46 em endereço eletrônico, a qual deverá estar devidamente visada pelo Departamento de Recursos Humanos e pela Diretoria de Tecnologia da Informação. Primeiro, os candidatos terão o prazo decadencial de um dia, até o encerramento do expediente oficial do Ministério Público, para solicitarem a desistência do concurso de remoção, podendo os interessados, no mesmo período, impugnar a relação dos inscritos, protocolando o requerimento, devidamente instruído com as provas pertinentes, dirigido ao secretário-geral, que proferirá a decisão no prazo de 2 dias úteis, contados da data do protocolo. Segundo, da decisão do secretário-geral acerca da classificação ou impugnação à relação dos inscritos, caberá recurso ao Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 3 dias a contar da ciência do interessado, cuja intimação será feita por e-mail institucional, previamente informado no ato da impugnação. Terceiro, interposto o recurso, a Secretaria-Geral intimará os demais interessados para que no prazo de 3 dias apresentem alegações. Quarto, os recursos serão decididos no prazo de 5 dias, contados da respectiva data de conclusão ao Procurador-Geral de Justiça. Quinto, a desistência de que trata o item anterior poderá ser parcial ou total, podendo o candidato desistir de uma, algumas ou todas as opções de lotação. Sexto, caso não haja interesse pela remoção para S opção, ONS registrada S, ainda que não obtenha êxito no resultado preliminar divulgado na forma do caput deste artigo, o servidor deverá efetuar a desistência, uma vez que todas as opções mantidas serão consideradas quando da apuração do resultado final.
Sétimo, uma vez efetivada a desistência total ou parcial, não será permitido ao candidato reinserir opção, ONS, ainda que seja M.A.S., anteriormente descartada S. Oitavo, fim do prazo definido no parágrafo 1º, decai o direito de desistência à remoção, não sendo avaliados quaisquer pedidos extemporâneos. Nono, após decididas as impugnações e recursos referidos neste artigo, a classificação final dos candidatos será homologada pelo Procurador-Geral de Justiça, publicada no Diário Oficial Eletrônico e no site do Ministério Público da Paraíba, caso seja modificada. 10. Após a homologação do resultado, o Procurador-Geral de Justiça expedirá os atos de remoções dos servidores. Art. 48. O servidor removido para outro município terá no máximo 30 dias a contar da publicação do ato de remoção, para assumir o efetivo desempenho das atribuições do cargo para o qual foi removido. Primeiro, será facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido no caput. Segundo, as despesas decorrentes da mudança de sede correrão às expensas do servidor. Art. 49. Não havendo manifestação de interessados às vagas remanescentes, poderão ser convocados os candidatos habilitados em concurso público válido. Art. 50. A remoção do servidor não interromperá o interstício para efeito de promoção ou de progressão funcional. Art. 51. A remoção efetivada em decorrência de aprovação no concurso de remoção não gera para o servidor contemplado o direito à percepção de quaisquer vantagens pecuniárias. Art. 52. Compete à Secretaria-Geral a realização do concurso de remoção. Art. 53. Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação a operacionalização de todas as rotinas decorrentes do concurso de remoção. Art. 54. Ao Procurador-Geral de Justiça competirá expedir atos regulamentando o disposto neste capítulo, bem como resolver os casos omissos. Parágrafo único. O quadro geral de servidores do Ministério Público tem suas vagas distribuídas de acordo com o anexo 4º, que será a base do concurso de remoção. Art. 55. O servidor removido por permuta ou por concurso de remoção deverá permanecer por, no mínimo, 2 anos de efetivo exercício na nova sede ou promotoria, ressalvados os casos de remoção no interesse da administração. Capítulo 9. Dos direitos, vantagens e verbas indenizatórias. Seção I. Do vencimento e da remuneração. Art. 56. A remuneração dos cargos de provimento efetivo da carreira dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba é composta pelo vencimento básico do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Primeiro, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, e serão fixados em nível apropriado à relevância da função, de forma a compensar todas as vedações e incompatibilidades específicas que lhes são impelidas. Segundo, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento do servidor sem o prévio procedimento que oportunize a sua defesa. Art. 57. Os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefia e assessoramento terão substitutos designados pelo Procurador-Geral de Justiça, entre servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba. Primeiro, o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo de direção, chefia ou assessoramento, nos casos de vacância do cargo, e dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 7 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período. Segundo, no caso da substituição por motivo de férias em período integral, o substituto tem direito à retribuição pelo exercício do cargo em comissão ou função de direção ou chefia, desde o primeiro dia de efetiva substituição. Terceiro, é facultado ao Procurador-Geral de Justiça designar servidor para responder pelo expediente, sem prejuízo das funções do seu cargo e com ônus para os cofres públicos. Art. 58. Ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes são devidos os vencimentos e vantagens correspondentes aos períodos de licença em caráter especial não gozados, em caso de falecimento do servidor. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, equipara-se o companheiro ao cônjuge. Seção 2ª das vantagens. Art. 59.
Além do vencimento, serão devidas aos servidores do quadro de pessoal do Ministério Público gratificações adicionais e demais vantagens pecuniárias previstas em lei, devendo todos serem regulamentados por ato do Procurador-Geral de Justiça, sendo eles e adicionais por tempo de serviço, anuênios. Segunda, adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Terceira, gratificação por serviço extraordinário. Quarta, adicional noturno. V. Gratificação natalina. Sexta, adicional de férias. Sétima, gratificação de exercício e representação pelo exercício de cargo em comissão. Oitava, adicional de qualificação. Nona, adicional por participação em comissão constituída no interesse da instituição. X. Gratificação de interiorização. X. Gratificação para atividade de inteligência, limitada a 1 inteiro do menor vencimento inicial dos cargos de carreira do Ministério Público da Paraíba. Art. 60. O adicional por tempo de serviço será devido à razão de 1%, 1% por ano de serviço, limitado a 35%, 35%, calculado com base, exclusivamente, no vencimento do cargo do servidor. Art. 61. Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas serão concedidos aos servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas, observadas as disposições da legislação específica. Primeiro, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas. Segundo, os direitos aos adicionais previstos no caput deste artigo cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Art. 62. A hora extraordinária, quando não utilizado o banco de horas, será remunerada com acréscimo de 50%, 50%, em relação à hora normal de trabalho e somente será permitida para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada de trabalho. Art. 63. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor acrescido de 25%, 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho. Art. 64. A gratificação natalina corresponde a 1/12 avós da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Primeiro, a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Segundo, a gratificação será paga até o final do mês de dezembro de cada ano. Terceiro, o servidor exonerado perceberá gratificação natalina proporcional aos meses de exercício efetivo, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Quarto, a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Art. 65. O adicional de férias será pago ao servidor que a ele tiver direito, independentemente de solicitação, no mês que antecede a seu respectivo gozo, e corresponderá a 1/3 da remuneração no período. Art. 66. Além do vencimento, conforme descrito no anexo 1º desta lei, fará jus o servidor ocupante de cargo em comissão à gratificação de exercício, no valor de 2 inteiros do vencimento do cargo, e à representação, no valor de 1 inteiro do vencimento do respectivo cargo. Art. 67. Fica instituído, a partir de 1º de janeiro de 2016, o adicional de qualificação destinado aos integrantes das carreiras dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba portadores de títulos, diplomas ou certificados de ações de treinamento ou cursos de graduação ou pós-graduação em sentido amplo ou estrito. Redação dada pela Lei nº 10.448/2015, publicada no 2 de 7 de abril de 2015. Primeiro, o adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Segundo, para efeito do disposto neste artigo,
Só serão considerados os cursos reconhecidos e ministrados por instituições de ensino credenciadas ou reconhecidas pelo Ministério da Educação na forma da legislação específica. Terceiro, os cursos de pós-graduação lato sensu serão admitidos desde que com duração mínima de 360 horas. Quarto, o adicional de qualificação somente será considerado no cálculo dos proventos e das pensões se o título ou diploma forem anteriores à data da inativação. Art. 68. O adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento do cargo do servidor, observado o seguinte: I-12,5%, 12,5% aos portadores de título de doutor, segunda 10%, 10% aos portadores de título de mestre, terceira menos 7,5%, 7,5% aos portadores de certificado de especialização, quarta 5%, 5% aos portadores de diploma de curso superior. Primeiro, em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos do caput deste artigo. Segundo, o adicional de qualificação será requerido ao Procurador-Geral de Justiça, passando a ser devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Terceiro, o integrante da carreira dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba cedido a outro órgão ou entidade do Estado da União, ou do Distrito Federal e dos municípios, não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo. Quarto, o adicional de qualificação de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo para pagamento de qualquer outra parcela remuneratória. Art. 69. Ao servidor efetivo que cumulativamente com suas atribuições participar, em caráter eventual, de comissão constituída no interesse da administração, será devido adicional no percentual de 15%, 15% sobre o vencimento do cargo do servidor. Primeiro, a convocação para a comissão a que se refere o caput deste artigo não poderá ultrapassar o período de 1 ano, salvo se aquela tiver prazo certo, ou o servidor estiver em cargo em comissão ou função de confiança. Segundo, o adicional a que se refere este artigo não será devido ao servidor das carreiras dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão. Terceiro, ainda que o servidor efetivo participe de mais de uma comissão, somente será devido o percentual especificado no caput deste artigo. Art. 70. A gratificação de interiorização será paga ao servidor, inclusive quando investido em cargo em comissão ou função de confiança, que passar a desempenhar as atribuições do seu cargo em local de difícil provimento, conforme definido por ato do Procurador-Geral de Justiça, no interesse da Administração Superior do Ministério Público da Paraíba. Parágrafo único. O valor da gratificação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 60% do vencimento do cargo do servidor, sendo vedada a concessão da mesma para o servidor que tiver prestado concurso público para provimento de vaga naquela localidade de difícil provimento. Art. 71. A gratificação para atividade de inteligência, cujo valor está limitado a 1/3 do menor vencimento inicial dos cargos de carreira do Ministério Público da Paraíba, terá seus critérios de concessão e valor regulamentados por ato do Procurador-Geral de Justiça. Art. 72. Os servidores públicos efetivos provenientes de outros órgãos ou esfera de poder, que estejam à disposição do Ministério Público da Paraíba e desempenhem suas atribuições em regime de dedicação exclusiva, receberão do Ministério Público da Paraíba, unicamente auxílio alimentação. Primeiro, no caso de servidores que estejam à disposição do Ministério Público da Paraíba e estejam exercendo suas funções junto a órgãos de inteligência, os mesmos farão jus também à gratificação de atividade de inteligência prevista no artigo 59, inciso X. Segundo, em todos os casos, os servidores efetivos de outros órgãos ou instituições só poderão ficar à disposição do Ministério Público da Paraíba caso sejam estáveis, devendo a cessão ser por tempo determinado e feita de maneira impessoal. Seção 3ª das indenizações. Art. 73. Constituem verbas indenizatórias e são devidas ao servidor. I. Ajuda de custo. Segunda, diárias. Terceira, auxílio alimentação. Quarta, auxílio saúde. V. Auxílio natalidade. Sexta, auxílio funeral. Sétima, auxílio transporte. Oitava, indenização de férias não gozadas.
Nona, licença especial convertida em pecúnia, e x, outras previstas em lei. Primeiro, as verbas indenizatórias não têm natureza de parcela remuneratória e, nos termos da legislação em vigor, sobre elas não incidem contribuições previdenciárias, bem como imposto de renda retido na fonte. Segundo, as verbas indenizatórias devidas ao servidor serão anualmente revistas, sempre na mesma data do artigo 123, em índice nunca inferior ao da inflação oficial. Substâncias tóxicas ou radioativas, observadas as disposições da legislação específica. Primeiro, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas. Segundo, os direitos aos adicionais previstos no caput deste artigo cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Art. 62. A hora extraordinária, quando não utilizado o banco de horas, será remunerada com acréscimo de 50%, em relação à hora normal de trabalho e somente será permitida para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada de trabalho. Art. 63. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho. Art. 64. A gratificação natalina corresponde a 1/12 avós da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Primeiro, a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Segundo, a gratificação será paga até o final do mês de dezembro de cada ano. Terceiro, o servidor exonerado perceberá gratificação natalina proporcional aos meses de exercício efetivo, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Quarto, a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Art. 65. O adicional de férias será pago ao servidor que a ele tiver direito, independentemente de solicitação, no mês que antecede a seu respectivo gozo, e corresponderá a 1/3 da remuneração no período. Art. 66. Além do vencimento, conforme descrito no anexo 1º desta lei, fará jus o servidor ocupante de cargo em comissão à gratificação de exercício, no valor de 2 inteiros do vencimento do cargo, e à representação, no valor de 1 inteiro do vencimento do respectivo cargo. Art. 67. Fica instituído, a partir de 1º de janeiro de 2016, o adicional de qualificação destinado aos integrantes das carreiras dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba portadores de títulos, diplomas ou certificados de ações de treinamento ou cursos de graduação ou pós-graduação em sentido amplo ou estrito. Redação dada pela Lei nº 10.448/2015, publicada no 2 de 7 de abril de 2015. Primeiro, o adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Segundo, para efeito do disposto neste artigo, só serão considerados os cursos reconhecidos e ministrados por instituições de ensino credenciadas ou reconhecidas pelo Ministério da Educação na forma da legislação específica. Terceiro, os cursos de pós-graduação lato sensu serão admitidos desde que com duração mínima de 360 horas. Quarto, o adicional de qualificação somente será considerado no cálculo dos proventos e das pensões se o título ou diploma forem anteriores à data da inativação. Art. 68. O adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento do cargo do servidor, observado o seguinte: e menos 12,5% aos portadores de título de doutor, segunda 10%, aos portadores de título de mestre, terceira menos 7,5%, aos portadores de certificado de especialização, quarta 5%, aos portadores de diploma de curso superior. Primeiro, em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos do caput deste artigo.
Segundo o adicional de qualificação será requerido ao Procurador-Geral de Justiça, passando a ser devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Terceiro, o integrante da carreira dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba cedido a outro órgão ou entidade do Estado da União, ou do Distrito Federal e dos municípios, não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo. Quarto, o adicional de qualificação de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo para pagamento de qualquer outra parcela remuneratória. Art. 69. Ao servidor efetivo que cumulativamente com suas atribuições participar, em caráter eventual, de comissão constituída no interesse da administração, será devido adicional no percentual de 15% sobre o vencimento do cargo do servidor. Primeiro, a convocação para a comissão a que se refere o caput deste artigo não poderá ultrapassar o período de 1 ano, salvo se aquela tiver prazo certo, ou o servidor estiver em cargo em comissão ou função de confiança. Segundo, o adicional a que se refere este artigo não será devido ao servidor das carreiras dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão. Terceiro, ainda que o servidor efetivo participe de mais de uma comissão, somente será devido o percentual especificado no caput deste artigo. Art. 70. A gratificação de interiorização será paga ao servidor, inclusive quando investido em cargo em comissão ou função de confiança, que passar a desempenhar as atribuições do seu cargo em local de difícil provimento, conforme definido por ato do Procurador-Geral de Justiça, no interesse da Administração Superior do Ministério Público da Paraíba. Parágrafo único. O valor da gratificação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 60% do vencimento do cargo do servidor, sendo vedada a concessão da mesma para o servidor que tiver prestado concurso público para provimento de vaga naquela localidade de difícil provimento. Art. 71. A gratificação para atividade de inteligência, cujo valor está limitado a 1/3 do menor vencimento inicial dos cargos de carreira do Ministério Público da Paraíba, terá seus critérios de concessão e valor regulamentados por ato do Procurador-Geral de Justiça. Art. 72. Os servidores públicos efetivos provenientes de outros órgãos ou esfera de poder, que estejam à disposição do Ministério Público da Paraíba e desempenhem suas atribuições em regime de dedicação exclusiva, receberão do Ministério Público da Paraíba, unicamente auxílio alimentação. Primeiro, no caso de servidores que estejam à disposição do Ministério Público da Paraíba e estejam exercendo suas funções junto a órgãos de inteligência, os mesmos farão jus também à gratificação de atividade de inteligência prevista no artigo 59, inciso X. Segundo, em todos os casos, os servidores efetivos de outros órgãos ou instituições só poderão ficar à disposição do Ministério Público da Paraíba caso sejam estáveis, devendo a cessão ser por tempo determinado e feita de maneira impessoal. Seção 3ª das indenizações. Art. 73. Constituem verbas indenizatórias e são devidas ao servidor. I. Ajuda de custo. Segunda, diárias. Terceira, auxílio alimentação. Quarta, auxílio saúde. V. Auxílio natalidade. Sexta, auxílio funeral. Sétima, auxílio transporte. Oitava, indenização de férias não gozadas. Nona, licença especial convertida em pecúnia, e X, outras previstas em lei. Primeiro, as verbas indenizatórias não têm natureza de parcela remuneratória e, nos termos da legislação em vigor, sobre elas não incidem contribuições previdenciárias, bem como imposto de renda retido na fonte. Segundo, as verbas indenizatórias devidas ao servidor serão anualmente revistas, sempre na mesma data do artigo 123, em índice nunca inferior ao da inflação oficial. E 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a mesma. Segunda, metade da remuneração, durante o afastamento em virtude de condenação, ou sentença definitiva, quando a pena não ensejar a perda do cargo. Primeiro, nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. Segundo, o pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Seção 6ª das férias. Art. 87.
O servidor fará jus anualmente ao período mínimo de 30 dias consecutivos de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2, salvo por necessidade do serviço. Primeiro, para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de efetivo exercício. Segundo, as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração superior. Terceiro, a gratificação de férias será paga ao servidor, independentemente de solicitação, no mês que antecede ao seu respectivo gozo, e corresponderá, pelo menos, a 1/3 a mais da remuneração do período a que fizer jus. Quarto, os períodos de férias acumulados excedentes do limite previsto no parágrafo 3º, não gozados por imperiosa necessidade do serviço, poderão ser convertidos em pecúnia, ressalvado o direito de renúncia do interessado. Quinto, em qualquer hipótese, as férias convertidas ou não em pecúnia, são devidas com o adicional de 1/3. Sexto, o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 12 avós por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Sétimo, a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Oitavo, a escala coletiva de férias será feita anualmente por ato do Procurador-Geral de Justiça. Seção 7ª das licenças. Art. 88. Conceder-se-á ao servidor licença, e para tratamento de saúde. Segunda, a gestante, a adotante e a paternidade. Terceira, por motivo de doença em pessoa da família. Quarta, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. V. Para o serviço militar obrigatório. Sexta, para atividade política. Sétima, em caráter especial. Oitava, para tratar de interesses particulares. Nona, para desempenho de mandato classista. X, por acidente em serviço. X, para casamento. 12, por luto em virtude de falecimento de pessoa da família. 13, para capacitação, treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento. Art. 89. As licenças previstas nesta seção, com exceção da prevista no artigo 88, oitava, serão concedidas sem prejuízo da remuneração, verbas indenizatórias ou quaisquer direitos inerentes ao cargo, salvo disposição legal expressa em contrário. Subseção I. Da licença para tratamento de saúde. Art. 90. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Art. 91. É obrigatória a perícia médica para embasar a concessão da licença para tratamento de saúde, independentemente do prazo de sua duração, quando o servidor, durante o período de um ano, já tenha atingido o limite de 15 dias correspondentes a anteriores licenças para tratamento de saúde, consecutivos ou não. Primeiro, a inspeção médica será feita pela Junta Médica do Ministério Público, salvo quando não atingido o limite de até 90 dias de licença, consecutivos ou não no período de um ano, hipótese em que a inspeção incumbirá a perito singular da instituição. Segundo, o servidor deverá apresentar-se diretamente ao setor médico, em até 5 dias corridos, para a devida inspeção médica. Terceiro, sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Quarto, inexistindo médico do órgão na localidade onde lotado o servidor, será aceito atestado emitido por médico particular. Quinto, por ocasião da perícia médica, o servidor deverá apresentar ao perito documentos comprobatórios do atendimento médico ou do tratamento que está desenvolvendo, onde deverá constar o Código Internacional de Doenças (CID). Art. 92. Não sendo a hipótese do artigo 91, o pedido embasar-se-á em documento médico idôneo, a ser apresentado no prazo de 5 dias corridos, juntamente com o requerimento de licença diretamente ao setor médico da instituição, para análise e anotações no prontuário médico do servidor. Art. 93. Em qualquer caso, os documentos médicos somente produzirão efeitos depois de homologados pelo setor médico do Ministério Público. Art. 94. O servidor deverá, no prazo de até 24 horas, comunicar o motivo de sua ausência ao trabalho à chefia imediata. Primeiro fim do prazo da licença, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação ou pela aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Segundo, a licença para tratamento de saúde concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Art. 95. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Art. 96. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Subseção 2ª. Da licença à gestante, à adotante e à paternidade. Art. 97. Será concedida a licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo de sua remuneração integral. Primeiro, a licença poderá ser concedida a partir do 8º mês de gestação, por requerimento da interessada, salvo antecipação por prescrição médica. Segundo, no caso de nascimento prematuro ou de não requerimento da interessada na hipótese do parágrafo 1º, a licença terá início a partir do parto. Terceiro, em se tratando de natimorto ou de aborto, haverá direito a 30 dias de repouso remunerado, e findo tal prazo, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. Quarto, no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Quinto, o servidor que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença maternidade nos termos do caput do artigo. Sexto, a licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. Art. 98. Pelo nascimento e adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade por 08 dias consecutivos. Art. 99. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso que poderá ser parcelada em 2 períodos de 30 minutos. Subseção 3ª. Da licença para tratamento de saúde em pessoa da família. Art. 100. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa do cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente em 1º grau, o colateral até o 2º grau consanguíneo ou afim, padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas, devidamente indicado em assentamento funcional ou decisão judicial, mediante comprovação perante a Junta Médica do Ministério Público. Primeiro, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Segundo, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Terceiro, a licença, quando exceder a 30 dias consecutivos ou não, no período de 1 ano, será precedida de exame por perícia médica oficial, podendo, comprovada a necessidade, ser renovada desde que o período de afastamento não exceda a 120 dias. Quarto, aplicam-se no que couber, a licença para tratamento de saúde em pessoa da família às disposições constantes da subseção e da presente seção. Subseção 4ª. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Art. 101. Poderá ser concedida licença, por prazo indeterminado e sem remuneração, ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro estado da federação, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo único. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão do Ministério Público da Paraíba, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Subseção V. Da licença para o serviço militar. Art. 102. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Subseção 6ª. Da licença para atividade política. Art. 103. O servidor terá direito à licença remunerada durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, até o 15º dia seguinte à realização pleito. Parágrafo único.
O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte à realização pleito. Subseção 7ª. Da licença em caráter especial. Art. 104. A licença em caráter especial será devida, após cada quinquênio de efetivo exercício pelo prazo de 90 dias a quem não houver sofrido penalidade de suspensão durante o período aquisitivo. Primeiro, a licença em caráter especial poderá ser convertida pelo menos 1/3 em pecúnia, com base na remuneração do servidor. Segundo, a licença poderá ser gozada de uma só vez ou fracionada em períodos de 30 dias. Subseção 8ª. Da licença para tratar de interesses particulares. Art. 105. A critério da administração superior, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Subseção 9ª. Da licença para desempenho de mandato classista. Art. 106. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. E para entidades com até 300 associados, um servidor. Segunda, para entidades com 301 a 500 associados, 2 servidores. Terceira, para entidades com mais de 500 associados, 3 servidores. Primeiro, a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Segundo, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração exclusivamente para o servidor que ocupar o cargo de presidente de entidade representativa dos servidores, do Ministério Público da Paraíba. Subseção X. Da licença por acidente em serviço. Art. 107. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Art. 108. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relaciona imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Art. 109. Equipara-se ao acidente em serviço o dano e decorrente de agressão sofrida e não causada pelo servidor no exercício do cargo. Segunda, sofrido no percurso de sua residência ao local de trabalho e vice-versa. Subseção X. Da licença para casamento. Art. 110. A licença será concedida pelo prazo de 8 dias consecutivos ao casamento ou união estável. Parágrafo único. A comprovação dar-se-á mediante apresentação da certidão de casamento ou equivalente, conforme o caso. Subseção 12. Da licença por luto. Art. 111. A licença por luto será e de 8 dias por motivo de falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, filho, irmão, avós, netos ou dependente que viva às expensas do servidor do Ministério Público. Segunda, de 4 dias por motivo de falecimento dos sogros, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado. Subseção 13. Da licença para capacitação, treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento. Art. 112. Para frequência a congressos, palestras, seminários e cursos de curta duração, nas áreas afetas às suas atribuições, será deferida licença ao servidor, pelo prazo máximo de 8 dias, requeridas com antecedência de, pelo menos, 15 dias. Seção 14 dos afastamentos. Art. 113. Consideram-se como afastamentos do servidor. E para servir a outro órgão ou entidade. Segunda, para exercício de mandato eletivo. Terceira, para estudo ou missão no exterior. Quarta, para participação em programa de pós-graduação. Subseção I. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Art. 114. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses.
e para exercício de comissão e função de confiança, a critério do Procurador-Geral de Justiça. Segunda, em casos previstos em lei específica. Primeiro, a cessão se dará por ato do Procurador-Geral de Justiça. Segundo, mediante autorização expressa do Procurador-Geral de Justiça, o servidor poderá ter exercício em outros órgãos da administração pública estadual direta desde que não possua quadro de pessoal próprio, para fim determinado e prazo certo. Subseção 2ª. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Art. 115. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições, e tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Segunda, investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Primeiro, no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Segundo, o servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido, redistribuído ou relotado de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Subseção 3ª. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Art. 116. O servidor poderá ausentar-se do Estado ou do país para estudo ou missão oficial, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de sua remuneração. Primeiro, a ausência não excederá 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Segundo, ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença, para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Art. 117. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe, ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. Subseção 4ª. Do afastamento para participação em programa de pós-graduação. Art. 118. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração integral, para participar em programa de pós-graduação em instituição de ensino superior no país. Primeiros afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão, ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Segundo, os servidores beneficiados pelo afastamento previsto neste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Terceiro, caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no 2º deste artigo, deverá ressarcir o Ministério Público dos gastos com seu aperfeiçoamento. Quarto, caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no 3º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do Procurador-Geral de Justiça. Quinto, aplica-se ao afastamento para participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 116 desta lei, o disposto no 1º a 4º deste artigo. Seção 15 das concessões. Art. 119. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, e por um dia para doação de sangue. Segunda, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral limitado, em qualquer caso, a 2 dias. Terceira, por um dia na data do respectivo aniversário. Art. 120. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, atendendo-se ao interesse da administração.
Primeiro, para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário, respeitada a duração quinzenal do trabalho. Segundo, também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário, atendendo-se ao interesse da administração. Terceiro, as disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário. Art. 121. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Seção 16. Da aposentadoria. Art. 122. O servidor será aposentado observando-se as disposições contidas na Constituição Federal. Primeiro, será aposentado por invalidez o servidor do Ministério Público que, após 24 meses contínuos de licença para tratamento de saúde ou por acidente de serviço, for considerado inapto para o exercício de suas funções, não tendo efeito interruptivo desse prazo qualquer período de exercício das funções inferior a 60 dias. Segundo, ao Procurador-Geral de Justiça cabe editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos, bem como atos de disponibilidade dos servidores do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado da Paraíba. Capítulo 8º. Da revisão anual da remuneração. Art. 123. A revisão anual da remuneração dos servidores de carreira do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado da Paraíba ocorrerá sempre no dia 1º de janeiro de cada ano, mediante lei de sua iniciativa, com vigência a partir do exercício de 2016. Capítulo 9. Do tempo de serviço. Art. 124. O tempo de serviço do servidor estadual é computado de acordo e para os fins previstos na Constituição Federal. Art. 125. São considerados como de efetivo exercício, além das ausências previstas nos arts. 89 e 119 desta lei, os afastamentos em virtude de e férias. Segunda, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. Terceira, exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do Estado ou do território nacional. Quarta, participação em programas de treinamento regularmente instituídos. V. Desempenho de mandato eletivo. Sexta, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Sétima, missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento. Oitava, para servir em outro órgão ou entidade. Nona, para participação em programa de pós-graduação. X. Deslocamento para a nova sede. X. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, quando autorizado o afastamento. 12. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Art. 126. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, uma vez comprovada a contribuição. E o tempo de serviço público prestado à União, Estados, municípios e Distrito Federal. Segunda, o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Terceira, a licença para atividade política. Quarta, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público. Redação dada pela Lei nº 10.448/2015, publicada no 2 de 7 de abril de 2015. V. O tempo de gozo de licença para tratamento de saúde em pessoa da família do servidor que ultrapassar o limite de 30 dias consecutivos ou não, durante o período de 12 meses. Sexta, o tempo de gozo de licenças para tratamento de saúde no próprio servidor que ultrapassar o limite de 24 meses consecutivos, cumulativo ao longo de todo o tempo de serviço, prestado ao Ministério Público do Estado da Paraíba pelo servidor. Capítulo X. Do direito de petição. Art. 127.
É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. Um grau deverá ser cientificado para fins de manifestação, o servidor do Ministério Público da Paraíba que conste em qualquer procedimento ou solicitação com trâmite na instituição. 2 graus quando o procedimento ou solicitação, a que se refere o parágrafo anterior, for afeto a interesse dos servidores do Ministério Público da Paraíba, deverá ser, para fins de manifestação, cientificado seu órgão associativo, ainda que o conteúdo seja dirigido a outra instituição. Art. 127. A. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Renumerado pela Lei nº 10.448/2015, publicada no DOI de 7 de abril de 2015. Artigo 127b. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Renumerado pela Lei nº 10.448/2015, publicada no DOI de 7 de abril de 2015. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Art. 128. Caberá recurso. E do indeferimento do pedido de reconsideração. Segunda das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 1 grau. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente, às demais autoridades. 2 graus. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Art. 129. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Art. 130. Quando benéfico ao servidor, o recurso será recebido com efeito suspensivo, salvo ajuízo da autoridade competente, por decisão devidamente fundamentada. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Art. 131. O direito de requerer prescreve. E em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Segunda, em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Art. 132. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Art. 133. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Art. 134. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Art. 135. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Art. 136. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Capítulo 12. Do regime disciplinar. Seção e dos deveres. Art. 137. São deveres do servidor. E exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Segunda, ser leal ao órgão a que servir. Terceira, observar as normas legais e regulamentares. Quarta, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. V. Atender com presteza ao público em geral, prestando-lhe as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Sexta, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Sétima, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio do Ministério Público. Oitava, manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
Nona, ser assíduo e pontual ao serviço. X. Tratar com urbanidade as pessoas. X. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso X será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Seção 2ª das proibições. Art. 138. Ao servidor é proibido e ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Terceira, recusar fé a documentos públicos. Quarta, opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos ou execução de serviço. V. Permitir que pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, desempenhe atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Sexta, coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Sétima, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Oitava, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Nona, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. X. Receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. X. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 12. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 13. Proceder de forma desidiosa. 14. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. 15. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 16. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 17. São impedidos de exercerem a advocacia os servidores efetivos, comissionados, requisitados ou colocados à disposição do Ministério Público, nos termos do artigo 30, e da Lei 8.906/94, observada a incompatibilidade fixada no artigo 28 da referida lei. Seção 3ª da acumulação. Art. 139. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos. Primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Seção 4ª. Das responsabilidades. Art. 140. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Art. 141. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário, ou a terceiros. Primeiro, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores atualizados, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, contra eles, será executada até o limite do valor da herança recebida. Art. 142. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Art. 143. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Art. 144. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Art. 145. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Seção V. Das penas disciplinares. Art. 146.
O servidor do Ministério Público responderá penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular da função pública. Art. 147. O servidor do Ministério Público estará sujeito às seguintes penas disciplinares, e advertência. Segunda, suspensão. Terceira, demissão. Quarta, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, v. destituição de cargo comissionado. Sexta, destituição de função comissionada. Primeiro, na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos delas provenientes para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Segunda, a decisão concernente à imposição de pena disciplinar, uma vez transitada em julgado, será publicada por extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público. Terceiro, o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Art. 148. A pena de advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição. Segunda, ser leal ao órgão a que servir. Terceira, observar as normas legais e regulamentares. Quarta, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, v. atender com presteza ao público em geral, prestando-lhe as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Sexta, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Sétima, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio do Ministério Público. Oitava, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Nona, ser assíduo e pontual ao serviço. X. Tratar com urbanidade as pessoas. X. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso X será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Seção 2ª das proibições. Art. 138. Ao servidor é proibido e ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Terceira, recusar fé a documentos públicos. Quarta, opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos ou execução de serviço. V. Permitir que pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, desempenhe atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Sexta, coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Sétima, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Oitava, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Nona, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. X. Receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. X. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 12. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 13. Proceder de forma desidiosa. 14. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. 15. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 16. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 17. São impedidos de exercerem a advocacia os servidores efetivos, comissionados, requisitados ou colocados à disposição do Ministério Público, nos termos do artigo 30, e da Lei 8.906/94, observada a incompatibilidade fixada no artigo 28 da referida lei. Seção 3ª da acumulação. Art. 139.
Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos. Primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Seção 4ª. Das responsabilidades. Art. 140. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Art. 141. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário, ou a terceiros. Primeiro, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores atualizados, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, contra eles, será executada até o limite do valor da herança recebida. Art. 142. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Art. 143. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Art. 144. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Art. 145. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Seção V. Das penas disciplinares. Art. 146. O servidor do Ministério Público responderá penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular da função pública. Art. 147. O servidor do Ministério Público estará sujeito às seguintes penas disciplinares, e advertência. Segunda, suspensão. Terceira, demissão. Quarta, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, v. destituição de cargo comissionado. Sexta, destituição de função comissionada. Primeiro, na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos delas provenientes para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Segundo, a decisão concernente à imposição de pena disciplinar, uma vez transitada em julgado, será publicada por extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público. Terceiro, o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Art. 148. A pena de advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição. Terceira, se aduzam fatos ou circunstâncias novas suscetíveis de provar a inocência ou justificar a imposição de pena mais branda. Primeiro, a simples alegação da injustiça da decisão não será considerada como fundamento para revisão. Segundo, não será admitida a reiteração de pedido de revisão pelo mesmo motivo. Art. 201. A instauração do processo revisional poderá ser determinada de ofício pelo Procurador-Geral de Justiça a requerimento do próprio interessado ou, se falecido ou interdito, do seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão ou curador. Art. 202. O processo de revisão terá o rito de processo administrativo disciplinar. Art. 203. O pedido de revisão será dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, o qual, se o admitir, determinará o apensamento da petição ao processo administrativo disciplinar e sorteará a comissão revisora composta de 3 assessores técnicos. Primeiro, a petição será instruída com as provas que o interessado possuir ou com a indicação daquelas que pretenda produzir. Segundo, não poderão integrar a comissão revisora aqueles que tenham funcionado na sindicância ou no processo administrativo disciplinar. Art. 205. A comissão revisora terá o prazo de 10 dias para exarar o seu parecer, encaminhando-o, em seguida, ao Procurador-Geral de Justiça, que o apreciará no prazo de 10 dias. Capítulo 13. Das disposições finais e transitórias. Art. 206. Aos servidores do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado da Paraíba,
fica assegurada a permanência na classe em que se encontram, verificado o critério definido na tabela de enquadramento constante no anexo 2º para a fixação do padrão respectivo, devendo ser observado o interstício mínimo de 0,2 anos para o desenvolvimento na carreira, salvo quando o servidor estiver em estágio probatório. Art. 207. A gratificação de atividade especial ministerial a que se refere a Lei N. Graus 8.662, de 16 de setembro de 2008, será absorvida, nos termos da regra contida no artigo 224, pelos vencimentos iniciais dos respectivos cargos dos servidores de carreira, à razão da tabela do anexo 3º. Redação dada pela Lei nº 10.448/2015, publicada no 2 de 7 de abril de 2015. Art. 208. Ao servidor das carreiras do Ministério Público da Paraíba será fornecida carteira funcional, em que será consignada sua validade como cédula de identidade. Art. 209. Os servidores à disposição do Ministério Público deverão ter vínculo efetivo ou empregatício com a administração pública em qualquer das esferas federal, estadual ou municipal, sendo vedado ao Ministério Público da Paraíba requisitar servidores exclusivamente comissionados ou meramente contratados, respeitados os critérios de temporariedade e impessoalidade. Art. 210. Fica reconhecida a fé pública dos documentos lavrados pelos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba, no exercício das suas funções, bem como as certidões decorrentes dos documentos constantes da respectiva unidade administrativa de lotação. Art. 211. Ao servidor do Ministério Público da Paraíba é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. Há de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. B. De inamovibilidade do dirigente sindical, até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. C. De descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Art. 212. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Art. 213. Poderão ser instituídos, no âmbito do Ministério Público do Estado da Paraíba, os seguintes incentivos funcionais e prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Segunda, concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Art. 214. Ficam transformadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, as parcelas remuneratórias incorporadas antes da vigência desta lei, aos vencimentos dos servidores em função de exercício de funções ou cargos de direção, chefia ou assessoramento, incidindo sobre ela apenas a revisão geral anual dos servidores do Ministério Público da Paraíba. Parágrafo único. Na hipótese definida no caput, o servidor titular de VPNI que estiver ocupando cargo de chefia, direção ou assessoramento, no que diz respeito à gratificação de exercício relativa a tais cargos, perceberá tão somente a este título a diferença de valor eventualmente existente. Art. 215. Fica vedado qualquer tipo de incorporação de vantagens remuneratórias eventuais aos vencimentos dos servidores do Ministério Público da Paraíba, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 20 de 98, ressalvada a coisa julgada judicial e administrativa. Art. 216. Fica instituído, no dia da entrada em vigência desta lei, o Dia do Servidor do Ministério Público da Paraíba, sendo o mesmo declarado feriado. Art. 217. O Ministério Público da Paraíba apoiará a realização de congressos estaduais dos servidores do Ministério Público. Art. 218. A diferença dos vencimentos básicos dos cargos de provimento efetivo de técnico ministerial e técnico ministerial, diligência e apoio administrativo, sofrerá redução de 20% a cada ano, durante 5 anos. Parágrafo único. A implantação da redução estabelecida no caput far-se-á gradualmente conforme o seguinte cronograma, e a partir de 1º de janeiro de 2016, será reduzida para 80%,
80%. Segunda, a partir de 1º de janeiro de 2017, será reduzida para 60%, 60%. Terceira, a partir de 1º de janeiro de 2018, será reduzida para 40%, 40%. Quarta, a partir de 1º de janeiro de 2019, será reduzida para 20%, 20%. V, a partir de 1 de janeiro de 2020, será reduzida para 0%, 0%. Art. 219. Sem prejuízo do disposto no artigo 60 desta lei, fica assegurado o percentual, com a respectiva forma de cálculo, alcançado até o advento da vigência desta lei, percebido a título de adicional por tempo de serviço. Art. 220. Os servidores que já tenham cumprido o estágio probatório e que, quando da entrada em vigor desta lei, tenham concluído mais de 60%, 60% das atividades curriculares correspondentes ao programa de curso de graduação, ou mais de 25%, 25% de curso de pós-graduação, farão jus à promoção ou progressão funcional de acordo com a norma até então vigente. Art. 221. Aplica-se aos servidores do Ministério Público da Paraíba, subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba. Art. 222. O disposto nesta lei aplica-se no que couber aos aposentados e pensionistas do Ministério Público do Estado da Paraíba, nos termos da Constituição Federal. Art. 223. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações próprias consignadas ao Ministério Público Estadual na Lei Orçamentária Anual, LOA, do Estado, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal e nos dispositivos pertinentes da Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000. Art. 224. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando os efeitos financeiros constantes nos anexos I, segunda e terceira com entrada em vigor no dia 20 de agosto de 2015. Redação dada pela Lei nº 10.448/2015, publicada no 2 de 7 de abril de 2015.